Nota 2, a Prefeitura de Curitiba confirmou acesso gratuito aos ônibus também no segundo turno. A informação foi divulgada ontem pela Prefeitura de Curitiba. A medida já tinha sido adotada no primeiro turno do pleito majoritário. Na época, segundo a administração municipal, cerca de 110 mil pessoas utilizaram o transporte coletivo na capital. Segundo a organização Curitiba, que gerencia o transporte coletivo na capital, a entrada de graça nos veículos vale para o dia 30 de outubro nas 254 linhas de ônibus que operam na cidade. Os ônibus terão reforço e vão funcionar de acordo com a tabela de horário de sábado. A votação acontece das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A exceção é a linha Turismo, que percorre os pontos turísticos da capital e vai funcionar normalmente com o pagamento de tarifa de R$ 50. Da mesma forma, as cidades de Maringá, no noroeste do estado, e de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, também confirmaram a gratuidade no transporte público no dia da eleição. Outras 13 capitais do país também vão oferecer a gratuidade na tarifa de ônibus para o segundo turno, entre elas Rio de Janeiro, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Cuiabá, Belém e Florianópolis. Olha, eu nem sou contra no mérito ter ônibus de graça para as pessoas votarem, de verdade mesmo. Agora acho que a maneira que isso é feito é meio questionável. Aí sim. Primeiro que não tem almoço grátis, alguém vai pagar essa conta. Espere aí que vai aparecer alguma coisa diferente para pagar a conta ali na frente. Segundo, eu até falei sobre isso aqui ontem, tá aqui o Casagrande, que daqui a pouco vai falar sobre questões jurídicas atuais. Você tem lá o Código Eleitoral. Existe essa lei. Então tem o Código Eleitoral, a Lei 4.737 de junho de 65. O que diz o Código Eleitoral no artigo 302? Vou fazer a leitura do artigo aqui. Promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício de voto, a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Pena, reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de multa de 200 a 300 dias. Multa. Então vamos lá. Teve alguma movimentação do Congresso Nacional para mudar a lei? Não. Quem muda a lei? É o Congresso. É o povo através de seus representantes eleitos. É o que diz a Constituição, artigo 1º. O poder emana do povo. Como é que o povo exerce o poder? Através de seus representantes. O Congresso tinha que mexer nisso aqui. Não, mas deram uma canetada lá em Brasília, o seu Barroso, e jogou no lixo todo o processo constitucional de formulação de leis. E tá tudo certo. Então, não tem problema, não vejo problema em as pessoas poderem acessar o serviço transporte coletivo gratuitamente, mas a forma com que tudo é feito no Brasil me incomoda, que daí não tá claro de onde vai tirar o dinheiro, e é engraçado que é o seguinte, daí no piso da enfermagem, a Camila acompanhou bem de perto essa história aí em Brasília, o STF falou que não podia porque tinha que mostrar de onde ia sair o dinheiro. Agora, para pagar o negócio do ônibus, ele não perguntou. Não, mas daí a ideia veio do STF. Tá parecendo aquele chefe, Camila, sabe aqueles chefes que assim, ele não gosta quando a ideia não é dele? Você tem que dar uma volta, às vezes, ele tem que achar que a ideia veio dele, senão ele não coloca em prática. Tá virando isso aqui no Brasil. A psicologia reversa, né? Já tem, inclusive, uma estimativa, viu, Mark? Ontem, a Frente Nacional dos Prefeitos informou na ação, né, que esse custo diário do transporte coletivo no Brasil chega a ser, né, de 165 milhões de reais. Então, é no mínimo isso que deve ser gasto pelas prefeituras para bancar esse transporte coletivo gratuito. Mas é importante, Mark, que o Congresso, ainda assim, mesmo com essa decisão que foi tomada pelo STF, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, né, que eles façam, então, essa questão da discussão e, quem sabe, de uma regulamentação para esse assunto. Porque o que aconteceu nesse ano em específico foi que no primeiro turno das eleições, então no dia 1º de outubro, muitas cidades tomaram essa decisão de oferecer gratuitamente esse transporte coletivo, que gerou uma discussão justamente por conta desse ponto da legislação que você bem lembrou, e aí havia uma situação de insegurança jurídica, né? O Barroso deu essa decisão favorável a esses prefeitos, a esses governadores que tomaram essa decisão, e depois eles votaram então em plenário para garantir que haja essa segurança jurídica para quem oferecer esse transporte coletivo, partindo do princípio de que, como a gente está falando de um transporte oferecido pelo poder público e que vai estar disponível para todas as pessoas, não há ali um favorecimento a nenhum candidato, né? Nem A e nem B.
mas é importante que a gente faça essa discussão também no Congresso Nacional e a gente tenha ali uma regulamentação específica para esse ponto, inclusive para eleições futuras. E até para a Suprema Corte não se envolver nesse tipo de coisa. A Suprema Corte, gente, é a Suprema Corte. A gente tem que olhar para eles como se fossem oráculos. Olha, quando nada mais resolve, a gente olha para os nossos oráculos e eles nos mostram o caminho. Essa é a construção em qualquer país civilizado. Aqui eles decidem se o ônibus é de graça ou não, se a gente pode postar alguma coisa na internet ou não. Então tá tudo errado, a gente tem que rediscutir. O Brasil precisa se repactuar, a gente vai falar sobre isso ao longo do jornal também.